Hora da nossa coluna de política aqui com o André Gomes. Boa noite, André. Boa noite, Linda. Vamos começar aqui o nosso papo falando aí sobre a Operação Famintos lá em Campina Grande, ou melhor, as consequências da operação. Existe realmente aí a possibilidade de uma reforma administrativa na Prefeitura de Campina Grande depois de tudo isso? Existe, Linda, existe. É bem real isso, até porque o prefeito Romero Rodrigues vai ter que, de pronto, indicar novos 2 secretários, né? O secretário de Educação, que hoje, inclusive, respondeu aí na Justiça e apresentou, né, à Justiça Federal, e aí está presa, por enquanto, em um presídio feminino de Campina Grande, mas como tem curso superior, deve ser indicada ou encaminhada para algum batalhão, né, da Polícia Militar. E também o secretário de Administração, que foi determinado pela Justiça e foi afastado. Então, o prefeito Romero Rodrigues terá que, de pronto, indicar 2 novos secretários, mas aí já começa a pensar-se também em uma reformulação mais ampla dentro da Prefeitura de Campina Grande, até para dar um novo gás, né, à administração municipal. O prefeito Romero, que preza isso, né? A administração é bem avaliada dentro do município pela população, e o prefeito Romero deve, inclusive, fazer alguma reforma mais ampla. Ele que falta pouco mais aí de 1 ano e meio para encerrar o seu mandato como prefeito de Campina Grande, já o 2º mandato, deve fazer essas modificações diante dessa operação e dessas investigações que acontecem na Prefeitura de Campina Grande, Linda. Vamos falar sobre o PSB agora. O clima está esquentando por lá. Realmente existe aí é verdade, né, que houve um convite a deputados para deixarem o partido? Pois é, olha só, moída. A gente tratou disso ontem, inclusive, né, que teria uma reunião com o governador Ricardo Coutinho. Exatamente. Então, hoje a deputada Estela Bezerra chegou a fazer esse convite aí para alguns deputados que estiverem satisfeitos, né, dentro do PSB, que se retirem da legenda. Ela disse, inclusive, que o PSB continua forte, né, continua unido em torno de um projeto que foi construído desde quando o ex-governador Ricardo Coutinho foi prefeito de João Pessoa, e aí deve permanecer. Mas ela disse que alguns deputados que não estão satisfeitos, que deixem a legenda. E a gente já tem visto aí que alguns, inclusive, já receberam convites, como é o caso do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino. Então, possivelmente, Linda, não se sustente mais esses rachas, né, dentro do PSB, e alguns deputados realmente devam deixar a legenda. E o governador João Azevedo, o que tem dito sobre esses murmurinhos, sobre essas possibilidades todas, enfim? Olha, o governador João Azevedo é apaziguador, né? Ele defende a unidade da legenda, mas não tem se pronunciado diretamente a respeito desse caso dos rachas, inclusive dentro da Assembleia Legislativa, entre os deputados estaduais. Então, o governador João Azevedo se mantém focado na administração estadual, e essas questões mais partidárias ele tem deixado um pouco de lado para que o PSB, a direção estadual, resolva. Mas o governador João Azevedo não é muito afeito a disputas, né, principalmente disputas internas. Ele defende justamente a continuidade desse projeto, que inclusive ele foi eleito para isso, defendendo essa continuidade desse projeto do PSB aqui no estado da Paraíba. Ok, então vamos falar agora sobre o julgamento da AGE do Empreender. Finalmente, o julgamento foi concluído? Exato. Olha só, Linda, ainda está acontecendo, né? Alguns votos, mas a gente pode dizer que o ex-governador Ricardo Coutinho já se livra aí, né, de uma possível inelegibilidade, porque 4 juízes do Tribunal Regional Eleitoral já votaram para afastar essa questão, né, de deixar o ex-governador inelegível. Então, Ricardo, se quiser, no próximo ano, pode disputar a Prefeitura Municipal de João Pessoa ou qualquer outro cargo público. Então, hoje a juíza Micheline, que pediu vista na última sessão, chegou a votar justamente com o relator, apenas divergindo na questão das multas. Ela entendeu que as multas devem ser maiores. Então, o governador Ricardo Coutinho, que até então estava com uma multa de R$50 mil, ela sugeriu que essa multa fosse aumentada aí para R$60 mil. Então, nesse momento, o tribunal continua reunido, os juízes continuam votando, ainda faltam 2 votos para terminar, que aí é do juiz Arthur Monteiro e do presidente do TRE, o desembargador Carlos Martins Beltrão. Mas hoje, inclusive, deve ser concluída, mas como eu falei, o governador Ricardo Coutinho, o ex-governador, fica livre aí para disputar as eleições, Linda. Tá certo, então. Obrigada pela sua participação, viu? Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.